Quando o pessoal entra aí. Todo mundo aqui já? Show. Se alguém quiser falar alguma coisa, só abre o microfone e fala. Eu botei todo mundo. Então, força tangencial, força radial e força axial. Força tangencial, força radial, beleza, vai gerar uma reação maior no teu eixo vai fletir mais, né? Vai ter mais flexão. Agora, a força axial ela é um problema. Tá? Não é um problema para o eixo, porque o eixo ele vai resistir relativamente bem a esse carregamento axial. Tá? Quer dizer, não é um problema, vírgula, né? No teu eixo, você tem que colocar um ressalto, tá? Um ombro aqui no eixo, ou um mecanismo que trave essa força axial. Porque ela, dependendo do ângulo dessa, essa força começa a ficar relativamente grande. Então, ou você bota um ressalto no sentido da força axial, e aí você tem que olhar o sentido da mão, tá? O sentido da hélice. Tá? Então, se a hélice está para cá, a força axial é gerada nesse sentido. Tá? No sentido da hélice. E então, teu eixo tem que ter essa geometria, né, para resistir à força axial. E os teus rolamentos também. Tá? Rolamentos de esferas não são bons absorvedores, vamos chamar assim, né? Eles não conseguem resistir muito bem à força axial. Rolamento de rolos, pior ainda. Pior ainda. Então, quando você insere uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, você tem que pensar em utilizar rolamentos cônicos, né? Rolamentos de rolos cônicos, tá? Para resistir essa força axial. Então, aqui tem outro exemplozinho, né? Esse exemplozinho aqui citado. Tá? Ele calcula as forças axiais aí da engrenagem helicoidal. E a engrenagem sem fim, né? A rosca sem fim e a engrenagem. Aí você depende do ângulo normal, né? O ângulo de pressão, e do ângulo de passo. Tá? O ângulo de passo. Esse ângulo de passo, você volta um pouquinho. Lead angle, ângulo de passo. Tá? É o ângulo aqui que está inclinado sem fim. Tá? Então, como existe esse ângulo, a força vai ser proporcional a esse ângulo. E aí, nesse tipo de engrenamento, você tem uma força axial muito maior. A força axial muito maior, né? Porque a engrenagem está rotacionando nesse sentido, tá? E o que gera a rotação da engrenagem é a força em Z, aqui, a força axial. Então, o teu torque, enfim, vai ser convertido no sem fim em força axial. E aí teu rolamento tem que existir também esse tipo de esforço. Tá? A fricção é mais significativa, tá? Incluindo os componentes de atrito, as equações ficam, né, em x, y e z. Então, aqui o Fzinho é o coeficiente de atrito. Não sei porque o Shigley considera F o coeficiente de atrito. Tá? Então, ele já combina para ti aí. Deixa eu ver se tem aqui. Isso. Ele já combina para ti a relação, tá, entre a tangencial da engrenagem, gear, e a tangencial do sem fim, que é o worm. Aqui ele já faz a relação aí. O ângulo de pressão, o ângulo do avanço, né, da hélice do sem fim, tá?
e o coeficiente de atrito. Certo? E te dá a fórmula da eficiência também. A eficiência que seria essa equaçãozinha aí. Se o atrito é 0, 0 a 0, fica cosseno por cosseno, então fica 100%, fica 1, né? 100%. Aí conforme aumenta o atrito, enfim, vai aumentar, vai reduzir essa eficiência. Conforme aumenta o atrito, vai reduzir essa eficiência. Olha aí, ó. Levando em consideração o atrito de 0,05, aí a pressão de 20 graus, que são dados padrões, a eficiência é função do ângulo de avanço conforme a tabela. Então, conforme aumenta o ângulo, o lambda aqui, né, em graus, né, modifica a tua eficiência. Tá? Então, claro, num ponto crítico aqui ela pode chegar a 70, 60, 40, 20% de eficiência. Isso que significa que 80% é atrito. Né? Então, enfim, ele tem uma perda maior na questão de eficiência. Tá? E aqui ele faz a força para a engrenagem, né, par com a sem fio. Né? Mesma questão. Né? E é mais ou menos isso aí, pessoal. Dez minutos antes, tá bom, né? Ixi. Tá? Eu vou pegar uma engrenagem helicoidal. Não tem nenhum exemplo separado. Vou ver se eu acho algum livro aqui. Se der tempo a gente faz hoje. Ficou claro, pessoal? Em algum ponto vocês querem voltar? Ó, isso aqui não entendi direito. Douglas lá que estava com a questão lá do serviço dele, conseguiu uma luz aí sobre o que fazer? Professor, Diga. sim, lá naquela questão do torque só. Digamos que eu não sei a relação das engrenagens, né? Eu não sei o número de dentes que ela tem. Só que eu tenho por exemplo, na plaquinha do motor lá, eu tenho 1750 de RPM, né? E eu tenho a potência dele. Certo. E no redutor eu tenho o RPM também do redutor. Isso. Tá. Para mim calcular o torque, eu consigo calcular o torque do motor, mas para mim calcular o torque no redutor, ali no que vai dar potência no eixo lá da máquina depois, eu considero a mesma eficiência e colocando em cima a mesma potência, colocando em cima a eficiência, né? Mais ou menos isso aí. Deixa eu puxar aqui. Só queria ver se tem um exercício que a gente consegue fazer. Aí assim, ó, tu vai pela relação de reduções, vai encontrar a relação, né? Enfim, do motor. Lembra os valores de cabeça? Não. Sim, eu tenho 1750 no motor, Tá? a potência é 0,5 kV, Sim. kV não, CV? kilowatts. Quilowatts, é dado em quilowatts. Tá. E no redutor ele dava 82 RPM. 82. Então, se você pegar 1750 dividido por 82, quanto que dá? Dá 21. 21, na verdade tem que ser o contrário, tá? 82 dividido por 1750. Eu falei errado. Vai dar 0,0468. Vamos pegar o inverso de 21, tá? Esse Tá. valor aí é teu Ezinho.
o E minúsculo. Tá? E aí, esse E minúsculo, você pode utilizar ele para o cálculo do torque. Tá? Só que assim, Tá? você não sabe, ainda não sabe, ou não sabe, a, Potência. a eficiência. Eficiência. Peraí, vamos fazer aqui. Então, você tem motor. Vou fazer esse aqui. Vou fazer assim, depois, se der tempo, a gente faz alguma coisa. E aqui é a redução. E aqui é a saída. Beleza? Então, aqui você tem N 1750 e a potência, vamos chamar de H, 500 watts. E a saída, N igual a 82 RPM. O teu torque vai ser ou potência é torque vezes o velocidade angular. Então, o teu torque vai ser potência sobre velocidade angular. Ou seja, potência sobre Nπ e o 30 vai aqui em cima. Então, aqui você descobre o torque do motor. Tá? O E vai ser... vamos lá. Rotação de saída é igual a rotação de entrada vezes a relação, o Ezinho. Tá? Então, o Ezinho vai ser o NS sobre NE. Deu 0,04. Um pouquinho aqui. 4,686. Tá? Se você, a conta que você fez lá que eu te falei de cabeça, que é o inverso, tá? Isso aqui é igual a 1 sobre 21,34. Então, essa é a relação do teu redutor. 1 para 21,34. Tá? O teu torque, vamos calcular o torque do motor aqui também. Você vai pegar 500 watts vezes 30, que é o fator de conversão, dividido por 1750, que é a rotação, e π. Também deu 2,728 newtons metro. Tá? Isso aí. Então, o teu torque de saída, tá? O teu torque de saída, a gente fez a relação hoje aqui. O teu torque de saída, ele vai ser torque de entrada dividido por E. Tá? Aqui a gente multiplica. E o torque de entrada dividido por Ezinho. Tá? Então, ficou, o nosso torque de entrada é 2,728 dividido por 0,04686. Aí, 58,22 Newton metro. Tá. Isso aqui é sem eficiência. Tá? A eficiência vai trazer esse valor para baixo. Tá? Quanto eu não sei. Quanto eu não sei. A gente poderia estimar, mas isso é muito arriscado. É pela tabela aqui, mas não, eu não. Eu iria atrás do fabricante e achar uma relação mais precisa. Tá? Vou ir atrás dessa tabela aqui, ó. Ele não sabe o ângulo da. Não adianta também.
É Douglas, né? Isso aí, Douglas, fechou? Sim. Não, deu para entender bem, professor. Agora, se a potência é suficiente, se o torque é suficiente, também não dá para a gente ter essa noção, né? Tem que avaliar o sistema melhor como um todo, né? Eu tô achando que não vai ser suficiente. Tem que pegar um motor com uma potência maior. Que depende, esse torque você toca o que com ele? Tu falou esteira? É uma esteira E como é que que tu sai do sem fim e vai para a esteira? é por um eixo. Ele sai do redutor, Direto? passa por um eixo. É um rolo. E esse eixo toca um rolo direto na esteira. Então esse torque aqui tu tá aplicando ele no rolo da Isso esteira. aí. Isso aí. E sobre o rolo da esteira existe um peso, É. 2 toneladas. 2 toneladas. Vamos pensar. Então esse torque Distrib... tem que ser suficiente para. Então, isso que eu te falei do atrito, né? Que você vai ter aqui nos mancais, né? Sim. É só esse atrito que tu vai ter, né? Sim. Torque de saída, aí tem o torque de atrito, torque de atrito. E a força de inércia aí da tua massa, né? Esse mancal é rolamento aqui? É rolamento. É um rolamento e tu não tem um atrito muito alto, não. Ele é aparentemente parece ser leve, sabe? Sem carga, tu toca ele com a mão ali, com todo. É. Só que ele tem uns 20 rolos na esteira. Tá, mas isso que eu não entendi. O teu motor é ligado no rolo da esteira. E como é que um rolo toca É, pro rolo? É engrenamento também? engrenagem com corrente. Daí ele tem 2 módulos, né? Tem Ah, dois então módulos você de rolo. Daí no outro lado tem tem esse atrito aqui também, né? tem que considerar isso aí também. É, daria talvez para desprezar, considerar só a força de inércia, mas talvez esse atrito aí seja o que esteja sobrecarregando o teu sistema, né? Entendi. Considerando um atrito, sei lá, um atrito baixo, tá? 0,05 poderia considerar. Uma porcento de atrito. E teria uma força de atrito de 2 toneladas vezes esse valor, tá? Seria 100, 2 toneladas vezes 9,81 newtons, 100 quilos. E a força de inércia, aí você teria que conhecer uma ideia de aceleração. E eu acho que uma aceleração desse produto aí gera em torno de, em 2.000, gera em torno de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vai ser só uma estimativa, né? Só uma ideia. 2.000 vezes 0,5, isso aqui dá 1.000. Então, a tua força está na ordem ali de 200 quilos. Tem lógica isso? Para movimentar lá, né, Lógico. um fardo de 2 toneladas, você tem que fazer uma força de 200 quilos. Menos até, né? Lógico.
considerando essa força aqui de 2.000 newtons, 2.000 newtons, só que essa força vai estar sendo aplicada na tangente aqui do rolo. Ó. Aí você precisa pegar o diâmetro do rolo, né? Aí o torque vai ser igual a, vamos considerar 2.000 newtons, vezes o raio do rolo, né? O diâmetro do rolo sobre 2. 1.000 vezes o diâmetro do rolo. O rolo deve ter uns 200 milímetros. Então, Não, 150 milímetros. 0,15 vezes 1.000, 150. 150 newton metro. É, ó. Nessa ordem, né? Não sei se é mais, se é menos, mas enfim, uma estimativa, né? Talvez esse motor aqui toque. O que, que vai acontecer? Ele vai reduzir a aceleração, ó. Vai mexer teu fardo lá mais lento, né? Vai demorar mais para pegar a velocidade total. E isso acaba sobrecarregando o motor, né? Motor, né? Uma coisa que a gente, não sei se vocês aprendem na faculdade ou não, tá? Mas se não aprende, depois sofre bastante para aprender. O motor elétrico, ele apresenta uma curva de torque. Tá? Mais ou menos esse cara aqui, ó. Então, quando você aciona o motor elétrico, tá? Ele sai do zero, ele possui um torque de arrancada. Tá? Esse torque reduz um pouquinho o torque de aceleração. Tá? Esse torque aumenta até o ponto C e reduz. Aí, quando o teu motor está livre, ele trabalha com uma velocidade próxima a 100%, tá? Próxima a 1.800 RPM. E quando você aplica full torque, né, o torque nominal, certo? O torque nominal do motor, ele tem um escorregamento, slip escorregamento, certo? Aí na ordem de 2%, e vai trabalhar lá no 1.750, 1.730, tá? Isso aqui varia bastante, aqui é a rotação do motor. Varia bastante não, varia razoavelmente a rotação do motor. Mas, se teu motor sofrer uma sobrecarga, ele pode chegar até um torque de 2 a 3 vezes maior, 2 a 3 vezes maior do que o torque de projeto. Tá? Do que o torque de projeto. Tem uma outra curva, mostra 2,5. Tá? Então, assim, quando a gente desenha, quando a gente dimensiona mecanismos movidos por... Ó, o torque aqui, beleza. Ó, aqui já mostra uma curva bem mais acentuada, né? Quando a gente dimensiona coisas movidas por motor elétrico, a gente teria que ter uma noção, certo? Desse comportamento. Porque nesse caso aqui, ó, um coeficiente de segurança 2, certo? Não é coeficiente de segurança nenhum. Porque o teu motor pode aumentar o torque no teu mecanismo, né? Pode trabalhar com torque até 2 vezes maior. Mais ou menos isso. E essas são as vantagens de utilizar motor para indução. Isso só acontece no motor para indução, tá? Isso é uma vantagem do motor para indução para, enfim, carros, veículos, né? Só que o motor para indução ele funciona com corrente alternada, então você tem que ter um inversor de frequência. Então, esse é o ruim. O brasileiro quer fazer carro elétrico com motor corrente contínua. Mas minha opinião, né, particular, eu acho que só vai funcionar bem um carro elétrico com um motor desse tipo aqui, né, motor de corrente
alternada, motor indução. Dependendo do número de polos aqui, essa curva muda, né? Ela aumenta o escorregamento, diminui o escorregamento, enfim. Tem N questões, né? Que variam aí com o teu... Varia com a tua máquina, né? Com o teu motor elétrico. Tá? Aí teria que ter esse conhecimento mais aprofundado. Mas fica aí. Se vocês não estudaram isso em elétrica, né? Fica a dica. Beleza, pessoal? Chega por hoje? Beleza, professor. Obrigado pela ajuda. Não, imagina, desculpa, de tarde estava uma confusão lá, não consegui te atender direito, mas ainda que tinha aula de hoje que a gente conseguiu ver essa questão aí. Se tiver essas questões também, se algum outro aluno tiver, também quiser trazer para a aula, acho que é bem válida, né? Tem essa parte aqui que é do maquinário, né? Mas essa aqui tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Tá, pessoal? Então, eu fico no compromisso aí de liberar as notas para vocês, aí terminar de corrigir as listas, de liberar as notas para vocês aí até o final de semana. Senão a gente, enfim, mas vou ter que fazer porque vocês já estão ansiosos aí para saber as notas. E preciso saber, já está atrasado mesmo. Acho que no final de semana eu vou ter que dar um apurão aí para liberar isso para vocês. E semana que vem a gente continua analisando as engrenagens, tá? Analisando as engrenagens, a gente vai falar sobre capítulo 14, que é o dimensionamento da engrenagem, né? É especificar módulo e especificar a largura da engrenagem, tá? Então tem a norma AGMA, que é o que o Shigley segue ali, já tem a norma toda descrita no livro, tá? Tem aquele formulário de equações, se vocês quiserem baixar ele, eu sugiro fortemente, tá? Quiser imprimir, quiser baixar aí, que vocês vão utilizar ele na aula que vem e vai servir de base para resolver a última lista do nosso curso. Tá, pessoal? E vamos seguir no conteúdo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum ponto que vocês queiram focar mais, enfim, levante a bandeira aí. A gente vai estudar engrenagens, rolamentos, tá? Que é o capítulo 10, se eu não estou enganado. Tá? Rolamentos. E se der tempo, a gente estuda molas também, que é o capítulo 11. Tá? Então tem bastante assunto ainda para a gente conversar. Rolamento, a gente vai fazer cálculo de vida, seleção de rolamentos. Mola, a gente vai dimensionar toda a mola, né? Avaliar construções, né? Possíveis e indicadas de molas, enfim. E, enfim, tem bastante conteúdo ainda para a gente visualizar. E essa capítulo 14 é um capítulo longo também. Eu acho que eu vou demorar uma ou talvez 2 aulas para a gente conseguir dar a volta. Lembrando que sábado, a gente tem um sábado pendente, tá? Eu não marquei ainda, eu vou me organizar também no final de semana e já deixar marcado com vocês aí, para vocês poderem se adiantar, enfim, e participar da aula. Mesmo se não participar, ela fica gravada, mas se puder participar, melhor. E aí, eu gostaria que vocês trouxessem dúvidas para essa aula de sábado, né? Eu gosto de fazer uma aula de resolução de exercícios, enfim. Embora essa aula, nesse formato, eu estou fazendo bastante coisa prática, né? Junto com a teoria. Então, a gente vê a teoria, já faz um exemplo com alguns valores, né? Não que seja uma aplicação prática muito aplicada, mas já dá uma ideia melhor de como calcular e o que você precisa saber, enfim, para essas situações. Tá, pessoal? No mais, muito obrigado pela presença de todos e boa noite a todos. Olha só, boa noite. Valeu!